Olá, meus amigos! Olha quem resolveu aparecer no seu próprio canal depois de muito tempo, hein? Mas eu não poderia deixar de vir aqui para falar para vocês algumas dicas importantes dessa última semana antes da prova. Fim de semana próximo a gente vai ter aqui a primeira etapa do concurso da PGDF, mas as dicas que eu vou dar aqui com certeza vão servir para qualquer concurso público que você estiver se preparando. Olha, gente, a primeira coisa que eu digo para meus alunos é, essa reta final de revisão, esses últimos dias, eles servem principalmente para a gente ler aquelas leis secas do edital que a gente não teve tempo de estudar ainda. Então, se você não conseguiu ler alguma lei seca do edital, agora é o momento. Não dá tempo de você pegar uma doutrina sobre aquela lei, ficar fazendo uma pesquisa muito aprofundada sobre aquela lei, mas pelo menos ler o texto pode te render boas questões na hora da prova. São os casos, por exemplo, de regimentos internos de tribunais ou da Procuradoria do DF, alguma legislação de penal, que às vezes a parte penal é muito pequena no edital, mas tem ali uma, duas leis que você precisa saber. Então esse é o momento de você ler aquelas leizinhas que ficaram faltando. Outra coisa que eu queria falar para vocês, olha, é muito importante você fazer uma preparação aí para que você consiga descansar nos últimos dias antes da prova. Ou seja, se sua prova é domingo, sexta-feira você vai estudar num ritmo ali mais normal, mas tentar dormir cedo. No sábado é estudar pouco. Eu sei que a ansiedade bate muito forte, eu sei que você fica com aquilo na cabeça, olha, mas eu ainda não estudei isso, ainda não li aquela lei, ainda preciso ler aquele resumo. Eu sei, gente, mas olha, chegar na prova cansado pode ser um prejuízo muito maior. Eu lembro de uma prova da PFN que eu fiz e que no dia anterior eu tinha estudado até 1h, 1h30 da manhã, e do meio da prova para frente eu estava arrastando de cansado. A banca era ESAF e os enunciados eram muito grandes, então você ia lendo ali, né, e prestando muita atenção e tentando achar a resposta. Eu sei que da metade para frente eu estava muito cansado. Então essa prova me ensinou isso, olha, não vale a pena chegar muito cansado na prova. Dia anterior da prova é ouvir uma música, dormir cedo, tentar chegar bem na hora da prova. Outra coisa, gente, quem vai fazer prova aqui em Brasília, atenção para o seguinte, Brasília é muito seco, então vai te dar muita sede, né? Você vai querer beber muita água, porém beber muita água significa ir muito ao banheiro. E isso pode tirar algum tempo, né, importante numa prova, principalmente se a prova for muito grande. Tudo que eu estou falando aqui, gente, é porque eu já passei por isso, eu fiz muito concurso na minha vida. E eu lembro de uma prova que eu fiz que estava muito calor, e eu comecei a beber água, eu sei que junta ali, né, toda a água que você bebeu, mais o nervosismo, eu fui ao banheiro pelo menos umas 3 vezes nessa prova, e cada vez que você vai ao banheiro é um tempo grande que você perde, porque você tem que levantar a mão, o fiscal tem que ir lá, aí uma pessoa te acompanha até o banheiro, depois a pessoa te acompanha de volta para a sala, aí você tem que retomar a concentração ali da prova, então eu sei que isso me atrapalhou. Então, cuidado com essa secura de Brasília, bebam água, mas sem exagerar, para não ficar com tanta vontade de ir ao banheiro. Cuidado com o que você vai levar de lanche também para a prova. Aqui em Brasília, esses dias não está muito calor, mas o tempo pode mudar. Mas, às vezes você vai fazer prova em alguma cidade, está muito calor, não é muito bom você levar coisas, por exemplo, com chocolate. Eu adoro chocolate, como pra caramba, acho que o chocolate até me dá sorte. Mas uma prova que eu fui fazer também, gente, eu lembro que estava muito calor e aí o chocolate derreteu, eu fui mexer no chocolate e aí virou aquela bagunça, né? Eu lembro que eu só salvei o cartão de resposta da prova para não sujar, mas virou uma meleca que o chocolate derreteu e eu queria comer o chocolate e virou uma bagunça. Então, cuidado com isso aí também na hora da prova, tá? Gente, outra coisa que eu falo para meus alunos também, leiam o edital, fiquem atentos com as normas do edital sobre o dia da prova. Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele perdeu uma prova oral de magistratura porque ele não observou a diferença de fuso horário. E lá no edital falava horário de Brasília e não horário local. E ele perdeu uma prova oral de magistratura por conta disso. Então, muita atenção. Eu já vi, por exemplo, o candidato passar aperto na prova porque o edital fala que ele tem que levar 2 canetas
esferográfica, transparente, preta. Aí ele só leva azul e aí passa um aperto na hora da prova, porque qual coleguinha seu ali do lado vai querer te emprestar uma caneta, né? São todos concorrentes ali. Claro que sempre tem uma alma caridosa que pode te emprestar, mas você não vai correr esse risco. E, gente, a última dica que eu queria dar para vocês aqui é a seguinte: tem que acreditar, tem que ir confiante, tem que ir com o espírito tranquilo para a prova. Você estudou muito. Quando eu fazia a prova, eu sempre tinha para mim que a coisa mais fácil do concurso público inteiro era a prova. Difícil é se preparar para chegar até a prova, é vencer o cansaço, o sono, é ter brigado com a namorada, com a mãe, com o pai, e ter que sentar e vencer aquelas horas de estudo, é ter trabalhado 6 horas por dia, 8 horas por dia, ter que sentar e estudar, é abrir mão do chopp com um amigo, do aniversário de um amigo que você gosta muito, para poder estudar, para vencer aquelas horas ali de estudo. Então tudo isso eu sempre achei muito difícil, muito cansativo, muito estressante, mas na hora da prova não, a prova é a parte mais tranquila desse processo, porque é o resultado de tudo aquilo que você fez até chegar àquele momento. Então a hora da prova é hora de ficar tranquilo, né? E principalmente com aquele espírito de que, olha, eu estudei, né? Eu posso passar nessa prova. Você não vai saber tudo que está lá, não vai ter muita questão que você vai bater o olho e vai falar assim, nossa, eu nem sei nem por onde está passando isso aqui. Isso é normal, gente. Porém, você pode errar algumas coisas na prova, ninguém vai acertar tudo. Eu, por exemplo, raciocinava muito pelo que eu podia errar. Por exemplo, eu ia fazer uma prova de 100 questões, eu sabia que se eu fizesse ali 75 pontos, dificilmente eu não iria para uma segunda etapa. Então, por que não pensar ao contrário? Olha, eu posso errar 25. 25 de 100 é muita coisa. Então tinha muita questão que eu olhava e falava, olha, essa aí está na cota dos 25%, deixa essa para lá, vamos fazer o que eu sei, vamos acertar aquela outra parte da prova ali que eu tenho mais segurança. Então, gente, não pode se desesperar com uma ou outra questão ali na prova que você não souber. Respira fundo, toca para frente. Conseguiu terminar a prova? Aí você volta nessas questões e tenta puxar alguma coisa da memória que te ajude a acertar. Mas não é essa questão ou outra questão que vai te fazer passar ou não passar na prova. O que faz te passar na prova é todo o trabalho, todo o esforço que você teve para chegar ali na prova de maneira equilibrada, sem saber de mais uma matéria e não sabendo nada de outra matéria, tá? Então essas eram as dicas que eu queria dar para vocês. Boas provas aí para quem for fazer a prova da PGDF no fim de semana e para quem for fazer outras provas também. E não se esqueçam, gente, e se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, façam esse vídeo chegar a mais pessoas, né? Porque assim o YouTube entende que esse vídeo é relevante e o canal cresce e me estimula a trazer mais vídeos para vocês, tá bom? Boa prova, gente, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!